Imagina só a cena, um estádio em festa, a euforia de um título importante, a Copa do Brasil. É aquele momento, sabe, em que tudo parece no lugar. Mas aí, quase do dia pra noite, essa festa acaba. Dá lugar a um clima pesado, de incerteza. E a causa não foi uma derrota, foi uma coisa nos bastidores. A saída de uma única pessoa, o diretor executivo Fabinho Soldado. E isso faz a gente pensar, né, como é que a saída de um homem só pode abalar tanto um gigante como o Corinthians? Essa é a pergunta central. E olha, as fontes que a gente analisou sugerem que a resposta é bem mais complexa do que parece. Não estamos falando só de um cargo que ficou vago, entende? É quase como se uma peça central do planejamento do clube tivesse sido arrancada. Nossa análise hoje é justamente para entender a dimensão desse impacto, sabe? Mapear o efeito dominó que essa decisão provoca. Exato. A nossa missão aqui é mergulhar a fundo para entender como essa engrenagem funcionava e, mais importante, o que acontece quando a peça que conectava tudo de repente some. Para isso, a gente vai usar como base um texto que investiga bem as consequências imediatas dessa saída para a gente decifrar o que está em jogo para o Corinthians. E o que me parece mais fascinante aqui é que essa situação, por mais que seja específica do Corinthians, é quase um estudo de caso. Mostra a fragilidade da gestão do futebol brasileiro, expõe uma dependência que é perigosa de pessoas em vez de processos. Vamos ver até onde essa história vai. Ok, então vamos começar pelo básico. O texto é bem direto, diz que o Fabinho Soldado era a pessoa à frente das conversas. Isso soa importante, mas na prática, o que isso quer dizer? A gente tá falando só do cara que negocia salário, que assina o cheque, ou é algo, mais profundo? É muito mais profundo. Essa expressão, à frente das conversas, é quase um eufemismo para o epicentro de todo o planejamento de futebol. Pensa nele não como um administrador, mas como um maestro, que precisa equilibrar uma orquestra inteira. A nossa fonte principal destaca que 3 áreas críticas estavam sob o controle direto dele. Com a saída dele, essas 3 áreas não ficam só sem um chefe. Elas ficam, tipo assim, em suspenso. Certo. E quais são essas áreas? Porque eu imagino que o impacto seja diferente em cada uma delas. Exatamente. A primeira e talvez a mais óbvia são as renovações de contrato. Jogadores importantes com um vínculo perto do fim. E não é só sentar e assinar, é uma negociação delicada. E agora, essa negociação fica mais complicada, imagino. Se eu sou o empresário de um jogador-chave e o meu principal contato no clube, a pessoa com quem eu tinha confiança, some. O que eu faço? Eu espero pra ver quem chega, ou eu começo a vazar pra imprensa que meu jogador tem outras propostas pra criar uma pressão. A instabilidade vira uma arma na mão do agente, não vira? Perfeitamente colocada. A instabilidade vira uma tática. O clube perde a continuidade, o ritmo da conversa. O novo diretor que chegar vai ter que começar do zero, tentando entender o que já foi prometido, o que foi sinalizado. Isso custa tempo e quase sempre custa mais dinheiro. A segunda área, que é mais sutil, mas igualmente vital, é a gestão dos atletas que retornam de empréstimo. Essa parte sempre me pareceu uma questão mais administrativa, sabe? O jogador volta, se apresenta e pronto. Onde é que tá a complexidade aí? A complexidade está em tratar cada jogador como um ativo estratégico. Não é só receber de volta, é preciso fazer uma análise criteriosa. Ele evoluiu no clube onde estava, ele se encaixa no esquema que o Dorival Júnior usa hoje. Vale a pena reintegrar, aumentando a folha salarial, ou é melhor negociar para gerar receita? Cada decisão errada aqui é uma perda. Ou técnica, se um bom jogador é descartado, ou financeira, se um ativo perde valor do banco. Era o Soldado que liderava essa avaliação. Entendi. E a terceira frente seria a busca por reforços, que é o que o torcedor mais vê. Sim, mas aqui também tem uma nuance importante. Ele não era só quem fechava o negócio. Ele era quem, como diz a fonte, mapeava o mercado. Isso significa que ele estava o tempo todo em conversas preliminares, construindo relacionamentos, sondando situações. Muitas vezes, uma contratação que acontece em julho começou com um café, uma conversa informal em janeiro. Com a saída dele, quantas dessas conversas, que podiam virar grandes contratações, simplesmente morreram? O vácuo não é só sobre o que estava acontecendo, mas sobre o que poderia acontecer. Certo, então ele não era um lobo solitário trabalhando isolado, ele devia ter uma equipe, pessoas de confiança. O texto dá pista sobre como essa dinâmica interna funcionava, porque ninguém gerencia tudo isso sozinho. E aqui que a análise fica realmente interessante. Ele não operava sozinho, não. A fonte detalha a arquitetura de trabalho que ele montou lá dentro. Existiam reuniões constantes e uma sinergia muito forte com 2 figuras. A comissão técnica do Dorival Júnior e o Renan Blois, que é o gerente de análise de mercado. Era um tripé. O tripé, e que, pensando bem, faz todo sentido no futebol moderno. De um lado, Dorival fala, preciso de um lateral que ataque o espaço. Do outro, o Renan Blois, com os dados, diz, achei 3 jogadores na América do Sul com essas características e que cabem no orçamento. Mas sempre me pareceu que esses 2 mundos, o do feeling do técnico e o da frieza dos dados, às vezes não se conversam muito bem. Exatamente. E é aí que entrava o papel do Fabinho Soldado. A fonte descreve ele basicamente como a ponte, o tradutor entre esses 2 universos. Ele pegava a necessidade tática do Dorival e a oportunidade analítica do Blois, e transformava isso numa estratégia de negociação que fosse viável. Ele era o filtro de realidade. O cara que dizia, a visão do técnico é ótima, os dados do analista são promissores, mas é assim que a gente vai fazer isso acontecer no mundo real. E o texto usa uma expressão muito forte para descrever a relação dele com o Renan Blois, o analista. Diz que ele era seu braço direito. Isso vai além de uma simples relação de trabalho. Vai muito além. Braço direito sugere uma parceria quase simbiótica, uma confiança absoluta no método do outro, implica uma comunicação tão fluida que talvez eles nem precisassem de longas reuniões para se entender. Essa química não se contrata, e é por isso que a saída dele é tão destrutiva para o processo. O clube não perdeu só um diretor, ele dinamitou a ponte que ligava a prancheta do técnico aos computadores da análise de mercado. E isso me leva a uma questão mais estrutural. Essa sinergia, esse método de trabalho, estava formalizado? Era um processo do clube? Ou dependia inteiramente da boa relação entre essas 3 pessoas? Porque se for a segunda opção, o risco é gigantesco. Essa é a pergunta de $1 milhão. O que a fonte sugere é que, como é comum no nosso futebol, o sistema funcionava por causa das pessoas. A metodologia era a relação de confiança entre Fabinho, Renan e Dorival. Agora, imagina o cenário. Chega um novo diretor. Ele vai confiar cegamente nos dados do Renan Blois, que era o braço direito do cara que saiu?
ou vai querer trazer o seu próprio analista? E se a filosofia dele sobre contratações for diferente da do Dorival? O clube não perdeu só uma pessoa. Ele arrisca ter que reconstruir do zero todo um processo que, pelo jeito, estava finalmente funcionando. Faz todo sentido. Essa era a teia de relações internas. Mas e pra fora? A gente falou que ele era a cara do clube nas conversas. O que isso significa na prática do mercado da bola? Que a gente sabe que é um ambiente bem particular. Significa que ele era o dono de um dos ativos mais preciosos e voláteis do futebol: o capital de relacionamento. O mercado é construído com base em informação, mas é a confiança que valida essa informação. Mas o que é essa rede, na prática? Não é só ter o telefone de vários empresários, certo? De jeito nenhum. É muito mais sutil. É saber qual empresário inflaciona o valor do jogador, mas entrega o que promete. É saber qual dirigente de outro clube está desesperado para vender um atleta para fechar as contas do mês. É ter um canal aberto com um clube europeu para saber quais jovens eles vão emprestar na próxima janela. São informações que não estão em planilha, sabe? É uma memória institucional que, neste caso, morava na cabeça de um homem. Quando o Fabinho saiu, todo esse conhecimento foi junto com ele. É um capital que pertencia a ele, não ao clube. Exatamente. O Corinthians usava, mas não possuía. E a consequência imediata é a perda de agilidade. Enquanto o Corinthians se reorganiza, busca um nome novo, e esse nome novo tenta reconstruir essa teia de relações, os rivais estão agindo. Uma oportunidade de mercado que dependia de uma ligação rápida, de uma relação que já existia, pode simplesmente desaparecer. O clube fica menos crível, menos ágil no mercado. E isso nos leva ao ponto que talvez seja o mais chocante do texto. A gente viu o impacto no agora. Renovações, relações internas, credibilidade. Mas a fonte é enfática. Diz que a principal consequência é na montagem do elenco para 2026. Espera um pouco. Não é para a próxima janela, nem para o próximo ano. Para 2026. Isso me parece um nível de planejamento quase inédito no Brasil. Essa é a verdadeira história aqui, não é? Sem dúvida. Esse detalhe é o mais revelador de tudo. Mostra que o golpe não foi só na gestão do presente, foi no projeto de futuro. A estratégia do Corinthians sob o comando dele era claramente proativa e não... reativa. Eles não estavam só apagando os incêndios do dia a dia. Isso. Eles estavam construindo o time de depois de amanhã. Planejar para 2026 é um trabalho que começa agora. Significa mapear jogadores em outros clubes cujos contratos terminam no fim de 2025 para poder contratar sem custo. Significa identificar jovens talentos na base ou em clubes menores que vão atingir a maturidade ideal em 2 anos. É um xadrez jogado com muita antecedência. E pelo que tudo indica, o Fabinho Soldado era o arquiteto e o executor desse plano. Ele não era só uma peça, ele era o dono do projeto. E é por isso que a perda é tão crítica. O clube não perdeu só o gerente do projeto, ele perdeu a visão por trás dele. Agora, o Corinthians está numa encruzilhada perigosa. O novo diretor que chegar vai comprar essa visão de longo prazo que não é dele. Ou ele vai, como é comum, querer deixar a sua própria marca, rasgar o planejamento e começar tudo do zero. O que significaria jogar fora meses, talvez mais de um ano, de um trabalho silencioso de estratégia. O risco é voltar para o modelo reativo de contratar na correria a cada janela. E esse é o maior perigo. Perder a continuidade de um plano de longo prazo é muito mais grave do que perder uma negociação pontual. Coloca todo o futuro esportivo do clube em xeque. Certo, então pra gente amarrar a nossa conversa, a análise das fontes desenha um quadro bem claro. A saída do Fabinho Soldado tá longe de ser só a troca de um nome num organograma. É a criação de um vácuo em negociações, é a quebra da ponte interna, é a perda de confiança com o mercado e, o mais grave, é uma ameaça direta ao futuro. Em suma, o que este episódio todo nos mostra é a extrema vulnerabilidade de um modelo de gestão que, mesmo com boas peças, ainda depende demais da articulação de uma única pessoa. Revela o quanto do patrimônio estratégico de um clube gigante pode estar guardado na cabeça e nas relações de um indivíduo, em vez de estar em processos que sobrevivem a quem senta na cadeira. É a velha discussão sobre a diferença entre ter um time de boas pessoas e ter um bom sistema, né? Precisamente. E observando este cenário, fica uma reflexão final, uma provocação. O que é mais difícil e valioso para um clube de futebol hoje? Encontrar aquele jogador genial, craque que resolve dentro de campo? Ou encontrar um executivo como esse, capaz de orquestrar com maestria o jogo infinitamente mais complexo que acontece fora dele?